Oi, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe essa mensagem para que vidas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. E vamos aí, na nossa conquista, tentar alcançar 1K, vamos ajudar uns ao outro, porque esse canal não é só meu, é de vocês também, nós somos uma só família, tá certo? Então eu creio que em nome de Jesus, no tempo de Deus, a gente vai conseguir chegar a 1K. E, meus irmãos, desde antes de ontem, na verdade, antes de ontem eu estava refletindo numa palavra, nessa exatamente que eu vou ler aqui, que eu vou trazer para vocês, e Deus falou profundamente no meu coração. Então eu quero compartilhar com vocês essa palavra que se encontra lá em Marcos capítulo 8. E também essa Bíblia aqui, ela vai ter uma versão um pouco diferente da outra que eu costumo sempre trazer aqui. Porque a minha outra Bíblia ela não está aqui, ela ficou no meu trabalho, então vai ser essa mesmo, certo? Mas é a mesma coisa. A diferença é só a versão, tá certo? Que Deus vai falar assim. Capítulo 8, a partir do versículo 1, que vai falar assim: Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão, com eles não tinha nada para comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que não dá para toda essa gente? Repetindo o versículo 4. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste deserto comida que dê para toda essa gente? Então, esse é o versículo chave que travou aqui no meu coração e falou de uma forma tão poderosa, porque aqui perto, vou repetir novamente: como encontrar neste deserto comida para dar para toda essa gente? Então ali ele fez uma pergunta: como arranjar a solução nesse deserto? Como eu sair desse deserto? Como eu resolver os meus problemas nesse deserto? Então, meus irmãos, aqui Jesus estava naquele lugar. O Jesus que faz sobrenatural, ele estava naquele lugar. Então, logo ele trouxe a solução. Ele falou assim: aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. No versículo 5, eu esqueci de falar, mas fala assim, ó. Ele fala assim: quantos pães você tem? Perguntou-lhe Jesus. Eles responderam. Então Jesus falou assim: Jesus mandou sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus, e então partiu e o entregou aos discípulos, e ele distribuiu ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos, e Jesus deu graças ao Senhor por eles, porque os discípulos distribuíram. Todos ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda acharam 7 cestos de pedaços de pão que sobraram. E as pessoas que comeram eram muito mesmo, 4.000 pessoas. E Jesus mandou o povo ir embora, e logo depois subiu o barco com seus discípulos e foi na região de Dalmanuta. É isso mesmo. Então, meus irmãos, vocês viram aqui que quando Jesus ele ia operar o milagre, ele deu graças ao Senhor, ele agradeceu ao Senhor pelo aquilo que ele tinha, pelo aquele pouco que ele tinha. Então ali você viu que Deus ele operou, Jesus ele operou o seu sobrenatural, ele multiplicou, ele fez com que todas aquelas pessoas se alimentassem naquele deserto, e ainda sobrou bastante pães. Então aqui nós podemos perceber que num deserto, quando você se pergunta: e agora? E agora? O que eu vou fazer nesse deserto? E agora? Qual a solução nesse deserto? E agora? O que eu vou fazer? E você saiba que Deus ele está no barco, ele está no controle, ele tá no seu deserto. Você não está sozinho no deserto. Então confie poderosamente de que Deus ele está com você, de que Deus ele está no controle de todas as coisas, de que Deus ele não nos deixa
deixa sozinho no deserto. E se eu estou lá é porque existe algum propósito. E quando... Desculpa a minha voz porque eu tô gripada também, viu? E quando ele perguntou como encontrar neste lugar comida para dar a tanta gente. Então, qual tem sido a sua pergunta diante de Deus no seu deserto, no seu problema, na sua situação? Qual tem sido? Será se a tua pergunta tem sido esta também? Será se você tem perguntado, Senhor, o que fazer nesse deserto? O que fazer? Porque eu olho para um lado e para outro e não vejo solução. Eu olho para um lado e para outro e eu só vejo cada vez mais eu desmorecendo e não tendo nenhuma esperança nenhuma. Saiba que Deus ele está no controle. Sabe que Deus ele é o dono da sua vida. Sabe que Deus ele está no deserto e você não está só. Meus irmãos, é muito surreal quando você vê milhares de milagres que Deus faz no meio do deserto, no meio do nada, no meio quando você acha não ter solução, no meio que você olha com os teus olhos naturais e você pensa, Deus, não existe solução para isso, mas Deus ele vem com seu sobrenatural e faz aquilo que os nossos olhos estavam achando impossível. Então foi muito lindo você perceber aqui que Deus ele alimenta multidões. E outras passagens que no mesmo Novo Testamento, que é em Marcos, Mateus, esses capítulos, esses livros, eles são muito semelhantes. Então você também vai ver falando sobre em outro livro, tá certo? E sobre essa multiplicação de pães e peixe. E você vê o quão Deus é grande, você vê o quão Deus ele não nos deixa só. E eu tava refletindo esses dias, eu fiquei pensando, meu Deus, por que nós se preocupar tanto com o dia da manhã? Sendo que Deus ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Deus ele nos manda confiar nele de todo o nosso coração. Então, meus irmãos, é nós confiar, mesmo em situações que nós acharmos que não tem jeito, em situação que nós estamos desesperados, é nós confiar em Deus, e que Deus ele está no controle de todas as coisas. Então, eu não sei que situação você passa, eu não sei que deserto você está. Porque só quem sabe da sua vida, só quem sabe das suas dores é você, não sou eu. Não sou eu que sei, não é seu irmão, até mesmo, às vezes o seu marido, até mesmo a sua mãe não sabe a real batalha que você trava dentro de você. Seja luta espiritual, seja alguma dor, seja algo que você carrega desde criança, seja algo que lhe machucou. Só Deus sabe, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua situação e é Deus que vai lhe ajudar, é Deus que vai estar do seu lado, lhe dando força para reerguer, lhe dizendo, filho, eu estou aqui, você pode recomeçar novamente, você pode olhar para mim, você pode olhar para o alvo, para o alto que sou eu e você entender que o guarda do Israel, ele não dorme, que Deus ele não dorme porque é promessa dele, ele nos promete lá em Salmo 129, no Salmo 121, se eu não me engano, que é 121 mesmo, é um salmo bem conhecido que vai falar, leva os meus olhos para o monte, de onde que me virá o meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra, e ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Lá também vai falar que ele não dorme, ele está do nosso lado 24 horas, o Senhor não dorme. Então confie nesse Deus que não dorme, nesse Deus que está de olho em você, nesse Deus que sabe da sua causa, nesse Deus que sabe o que você está passando, nesse Deus que sabe da sua dor. Então é Ele que vai lhe libertar, é Ele que sabe o tempo certo para todas as coisas. Talvez você esteja passando por algo, talvez você está passando por situação há muito tempo e você fica se perguntando, Senhor, quando isso vai passar? Isso vai passar no tempo de Deus, isso vai acontecer no tempo de Deus, a promessa vai acontecer no tempo de Deus, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Então nem vai atrasar e nem vai adiantar, vai acontecer exatamente no dia que Deus quer, no dia que Deus sabe que é necessário para acontecer na sua vida. Então, desculpa pelo erro. Então, por mais difícil que seja, mas Deus, Ele está do seu lado, Ele vai reverter a situação, Ele vai estar assim com você. Então, confie, se
pegue, quando não tiver ninguém do seu lado, quando você olhar para um lado, para o outro e você dizer, Senhor, eu estou só, eu estou sozinha, só eu e Deus. Então é nesse momento que você se aprofunda, é nesse momento que você vai falar com o seu pai e dizer, Senhor, eis-me aqui, tá doendo, tá, eu estou sentindo só, mas o Senhor está comigo porque o Senhor é o centro da minha vida. Então o Senhor está no deserto com você, o Senhor está com você e você não está só. Então é até aqui que Deus quer falar. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, tome posse dessa palavra e em nome de Jesus. Jesus te ama acima de todas as coisas, acima da tua dor. Deus, Ele está acima da tua dor, Ele está acima de tudo aquilo que está tentando lhe afrontar, que está tentando lhe tirar o alvo, que é Cristo, que está tentando lhe tirar a esperança. Deus, Ele é sua maior esperança. Então é isso, até o próximo vídeo. Fique com Deus e desculpe pelos erros ortográficos não, pelos erros aqui, né, na câmera. Me perdoe porque eu sem querer bati aqui, não é ortográfico, né? É o erro aqui na câmera que deu problema, tá certo? No celular. Então fique com Deus, que Deus abençoe você. E é isso. Foque na palavra e não nos meus erros, porque infelizmente eu não sei editar ainda. Então eu vou colocar os vídeos aqui sem editar mesmo. Então os erros vai ficar aqui, mas vamos focar no mais principal, que é a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.